Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Olá, saudações, bruxos, magos e simpatizantes. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Despertar da Magia, oferecido pela Rádio Voz de Aruanda, em parceria também com o blog site www.wicabrasil.blogspot.com. Esse que vos fala é Magno Constantino, bruxo e mago, estudante de magia há mais de 10 anos, iniciado na bruxaria pela bruxa, escritora e jornalista Ed Van Fil. No programa de hoje nós vamos falar sobre os mestres da Fraternidade Branca. Um assunto muito interessante, pouco conhecido, inclusive no Brasil. Os mestres da Fraternidade Branca, eles trabalham desde 1990, 1991, enviando energia para o nosso planeta, enviando raios de luz para o nosso planeta para ajudar a nós evoluirmos, a nós conhecermos a nós mesmos e despertar dentro da gente a faísca divina que pode estar adormecida devido aos problemas corriqueiros do dia a dia, do cotidiano. Então sejam todos bem-vindos. Você pode participar do nosso programa através do MSN, que é o despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com. As perguntas são respondidas por e-mail e também por MSN. Então adicione e a gente sempre está fazendo sorteio de brindes e quem tiver o MSN concorre aos brindes a partir do momento que participa ao vivo conosco, mandando as dúvidas, as sugestões e também compartilhando as suas experiências. Bom, a gente entende que a Fraternidade Branca é um grupo de mestres, né, de 7 mestres, e esses 7 mestres, eles trabalham com 7 raios, cada um com o seu próprio raio. Os raios da Fraternidade Branca são... Por quê? Vamos lá, vamos entender primeiro do porquê que é a Fraternidade Branca. É a Fraternidade Branca porque se a gente pegar todas as cores, as 7 cores do arco-íris, e misturar ou desenhar em um CD e girar esse CD, a gente vai ver branco, a gente vai ver a cor branca. Então, Fraternidade Branca porque é a junção de todas as cores. São 7 raios, cada raio comandado por um mestre. Esses 7 raios, cada um tem uma cor, e cada um tem a sua especialidade de acordo com a cor. Dentro da cromoterapia, inclusive, eles trabalham muito com os fundamentos e com os segredos da Fraternidade Branca. A Fraternidade Branca, então, se compõe por um grupo de 7 mestres que trabalham para enviar energia para o nosso planeta, para que a gente possa alcançar a evolução. Eles trabalham também com queima de karma, ajudar o ser humano a se reconectar com o espírito divino que há dentro dele, né? Com a faísca divina, a faísca de luz. Então, a fraternidade está associada a todas as religiões, e não a só uma religião específica. Não entenda que a Fraternidade Branca é uma religião, porque ela não é uma religião. É um grupo de espíritos, assim como em todas as outras religiões existem os seus panteões sagrados, os seus espíritos sagrados. A Fraternidade Branca, então, ela é o grupo de espíritos comandados por 7 mestres maiores, que a gente vai conhecer hoje no programa de hoje. Você pode participar mandando as suas dúvidas para o MSN do programa, que é o despertardamagia@live.com. As dúvidas são respondidas tanto por MSN e também por e-mail. Bom, esses 7 mestres, cada um possui o seu raio, a sua cor. E a gente vai ver hoje porque esses raios, eles podem te trazer mais esclarecimento, mais amor, mais compaixão, queima de karma, ou seja, para que você consiga apagar um pouco do peso da sua vida, você
que você consiga cumprir a sua missão, né, ao qual você foi destinado a vir na Terra, com êxito e com mais facilidade. Então, eles trabalham dentro disso. A gente vai ver, então, o primeiro raio. O primeiro raio é o raio azul. O raio azul é do mestre El Morya. O mestre El Morya, um mestre maravilhoso. As características dele é o poder divino, a força, e cada raio também possui o seu arcanjo e também o seu Elohim, que a gente também vai ver, vai entender um pouquinho mais sobre isso no programa de hoje. Bom, então falando ainda aqui do primeiro raio, o raio azul, acredita-se que toda a Terra, todos nós, viemos desse raio, né? Esse raio foi o raio da faísca divina, da faísca de luz, de criação que veio para o nosso planeta. Então, disse, né, a planeta Terra, o planeta azul, o planeta água. Então, acredita-se que foi dele que surgiu a vida. Então, o primeiro raio vem com o poder da criação, da transformação, né? E aí, o arcanjo desse raio é o arcanjo Miguel. Miguel, aquele arcanjo poderoso, bonito, guerreiro. E as características desse raio é a espada e a ação, ou seja, luta, início. O Elohim é Hércules e Amazon, que também a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Eles nos ensinam, né, esse raio, ele nos traz sabedoria de como e quando começar a tomar as atitudes nas nossas vidas. Então, a conexão com os raios da Fraternidade Branca se dá de uma maneira muito simples. Você pode utilizar a vela, você pode utilizar a vela de acordo com o raio ao qual você quer se conectar. E assim, independente de qualquer coisa, de qualquer que seja a sua crença, eles trabalham independente das nossas crenças. A Fraternidade Branca, eles estão atuando no planeta como um dos últimos planos divinos para tentar nos resgatar, para tentar resgatar os filhos de Deus, digamos assim. Então, outras religiões surgiram na década de 90 para também trazer essa conscientização. Hoje nós temos que a cultura e as crenças e os dogmas espiritualistas está tudo muito frequente. Hoje você vê na televisão, preconceito ainda há, como sempre haverá, né? Sempre haverá almas pouco esclarecidas, almas que ainda não entenderam o propósito de vir à Terra. Mas, no geral, se a gente for parar para observar a evolução mental e espiritual que a gente pode colocar de 10 anos para trás para hoje, você vai perceber que o ser humano ele ganhou muito. Hoje você lida com mais facilidade em ver uma pessoa vestida de branco, a saber que o seu vizinho é um bandista, que a sua prima é uma bruxa, que fulano trabalha com magia, enfim. Então é tudo bem mais entendido, está tudo bem mais esclarecido na mente das pessoas. Como eu disse, eu não estou generalizando, mas a grande maioria. Né? Não estou falando do geral, mas estou falando da grande maioria. Hoje, você para assistir uma novela, todas as novelas têm o seu ponto religioso, né? Tem muitas novelas que têm mais de 2, 3 pontos religiosos, onde tem 1, ou 2 ou 3 personagens ligados a uma religião, outro a outra e outro a outra completamente diferente. Isso já também é um plano divino para fazer com que as pessoas entendam melhor, aceitem melhor, compreendam e principalmente que respeite. É interessante porque o Brasil é um país laico, né? Então, dentro desse conceito de ser um país laico, é super natural que nós tenhamos uma diversidade religiosa muito grande no nosso país. Os espiritualistas, por mais que eles não apareçam nos censos e tudo como a grande maioria, a gente pode contar sim como a maioria. Porque o que mais tem é pessoas de outras religiões, mas que no momento de desespero recorre à magia, à bruxaria, à umbanda, ao candomblé. É o que existe. Essa é a realidade da nossa cultura, né? Essa mixigenação.
Então, você pode muito bem no seu dia a dia, independente da sua religião, isso não vai te levar para o inferno, não é esse o propósito da Fraternidade Branca, pelo contrário, a Fraternidade Branca trabalha para excluir, inclusive, as almas que foram condenadas ao purgatório ou ao sofrimento eterno. A Fraternidade Branca ela trabalha para que toda a humanidade, seja encarnados e desencarnados, alcance a evolução. Então, como eu disse, é o último plano divino para a Terra. Houveram outros planos, por exemplo, a incorporação que acontece na Umbanda é um plano divino, de conscientização, né, de você parar para pensar, olha só, fulano foi ruim, voltou numa condição agora de espírito para tentar se redimir e também nos ajudar a redimir. Então são planos divinos. Existem anjos, arcanjos, principados e potestades trabalhando 24 horas para criar novos meios, novas formas de fazer com que nós evoluímos. Nós, seres humanos, a gente perde muito, mas muito tempo com as coisas da Terra. Né? Lógico que trabalhar, festejar, isso tudo faz parte da nossa vida, enfim. Mas nosso foco principal deveria ser a espiritualidade. Né? Aqui é expiação, aqui não é colônia de férias. Aqui é momento de expiação, ou seja, de sermos testados, de escolha, se nós queremos regredir ou evoluir. Então a Fraternidade Branca, eu adoro a Fraternidade Branca. Eu trabalho muito com o mestre Saint Germain, que é o último raio, que é o raio violeta, que a gente vai falar sobre ele, que é o raio da transformação, da transmutação, que é o raio que queima melhor o karma, né, do fogo violeta. A gente vai falar sobre ele. Mas, assim, te traz uma paz espiritual quando você trabalha com a Fraternidade Branca, porque você passa a ver o mundo, a enxergar o mundo, as pessoas, você passa tudo de uma maneira diferente. Quando você olha para alguém, você passa a enxergar o coração, e não a capa, e não a carne, os ossos. Você enxerga o coração, o íntimo, a alma das pessoas. E aí, quando você consegue enxergar o coração, o íntimo, a alma das pessoas, você percebe que todos nós somos iguais, com condições diferentes, claro, com personalidades diferentes, com limitações diferentes, mas que todos nós somos dependentes do mesmo sol, da mesma água, da mesma mãe terra, da mesma faísca divina. Somos sim irmãos. E a gente, olha, se você parar para observar o que de diferente compara a ligação que você tem com o seu irmão, o irmão de sangue, certo? Agora tenta comparar qual é a diferença entre você e o seu irmão de sangue e você e o vizinho da frente. Só moram em residências diferentes. Essa é a realidade. Então, a Fraternidade Branca, ela nos traz a consciência de que são títulos genéricos. E que se a gente for lá atrás, se a gente for buscar desde o primeiro ser vivente, o sangue está em todo mundo. Né? O sangue em si é um só. Compreende? É essa a compreensão que a Fraternidade Branca consegue nos trazer quando a gente se dispõe a aprender com os mestres. Quando a gente se dispõe a ser trabalhados pelos mestres. Porque os mestres, eles não trabalham para atender pedidos, desejos, para receber oferendas, nada disso. Eles trabalham para você. É um cuidado, é como se fossem médicos espirituais, mas médicos espirituais da alma e não do corpo. E isso é muito interessante. São médicos espirituais do espírito, do seu espírito, de cuidar de si, da sua fé, da sua espiritualidade, da sua forma de ver o mundo. Então a Fraternidade Branca, ela não trabalha o todo, ela trabalha o eu. É muito bom isso. O segundo raio, por sua vez, é o raio dourado do mestre Kutume e do mestre Lanto. As características é a sabedoria e a compreensão. O arcanjo é Jofiel e Constantina. As características deste raio é a cristalização das ideias, ou seja, esclarecimento. Então, viu que o primeiro raio é ação, o segundo, esclarecimento. É interessante porque a gente só aprende
Quer dizer, não, a gente não só aprende apanhando, mas a gente aprende melhor apanhando, não é essa a verdade? Não é essa a máxima? Então, se você parar para perceber, se o primeiro raio é a ação, você faz, e depois você reflete. Tudo na vida vai ser dessa maneira. Sempre vai ser assim. Nós vamos cometer os nossos erros ou os nossos acertos e vamos refletir depois, tirar as nossas conclusões depois e ver se continuamos naquele método, utilizando o método antigo de sempre, ou se a gente vai mudar. Isso é interessante. Mestre Kuthumi é o mestre da sabedoria. Então ele vai trabalhar dentro de você a sabedoria e não a razão. Não entendam que sabedoria é razão. Muito menos emoção. Sabedoria é o conhecimento ancestral, é o conhecimento correto, os meios certos de tomar suas decisões, de ver o mundo e de entender também. Então, por isso que é o raio da sabedoria e do conhecimento, da compreensão. O terceiro raio é o raio cor-de-rosa. É o raio da mestra Rowena, né, e também de Paulo Veneziano. Esses mestres, os nomes eu vou postar no blog, quem quiser depois pesquisar, para conhecer a história de cada um, porque seria um programa, a gente não tem um tempo suficiente para adentrar dentro da história de cada um, quem eles foram, porque todos esses mestres, eles se dispuseram a viver aqui conosco, tá? Então, eles encarnaram, eles tiveram várias encarnações e eles alcançaram a ascensão, ou seja, eles querem que nós também alcancemos isso. O que é a ascensão? É um estado de sublimação, de contemplação divina, onde você consegue amar tanto o seu próximo, você consegue entender tanto o plano divino sobre a Terra, que aí você deixa de ser um ser terreno, e aí a fé, a espiritualidade começam a alimentar tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo espiritual. E aí você deixa de existir. Isso é muito interessante, deixa de existir no plano físico. É algo que pode assustar? Claro que nos assusta, o desconhecido nos assusta, né? Mas olha que interessante, podemos entrar num estado de sublimação, podemos deixar de existir de tão santos, ou podemos apodrecer na Terra, né? Então aí a escolha é de cada um. Na verdade, vários outros seres conhecidos, inclusive, da nossa história, foram ascensionados. A gente tem Jesus Cristo, por exemplo, ele morreu, mas a Terra não chegou a se alimentar dos restos mortais dele, ou seja, ele desapareceu em corpo e espírito, ou seja, ele ascendeu. Assim também aconteceu com Virgem Maria. Se eu não me engano, teve um apóstolo também, que agora eu não consigo lembrar quem, e vários outros personagens da Bíblia, e também outros povos. A gente teve também os Atlantes, né, da cidade de Atlanta, que desapareceram, ascensionaram, um monte de magos e bruxas de Avalon. Enfim, é interessante você parar e perceber que ascensionar é algo natural, mas que requer estudo, disciplina, perseverança. Talvez não esteja no seu caminho. Talvez o seu caminho seja outro. Talvez o que você tenha que aprender seja outras experiências, outras formas e maneiras de ver o mundo. Talvez você vai ter que encarnar aqui nesse planeta, nessa Terra, nessas condições, ou talvez em condições piores, mais umas 10, 30 vezes. Né? Só a divindade sabe. Então os mestres, eles trabalham para nos ajudar a acelerar esse processo, entende? Esse processo de evolução, para que ele não seja cada vez mais longo. Ao invés de você ter que vir 10 vezes para aprender o ABC, você aprenda isso em 5, 3 vezes encarnados. Os próprios mestres, eles encarnaram muitas vezes, vieram em muitas roupagens, culturas, povos, nações diferentes, para alcançar a ascensão. Então eles, melhor do que ninguém, conhecem o caminho que leva até Deus, o caminho que nos torna perfeitos, porque nós temos que ser perfeitos. A divindade, ela não criou nada
incerto, nada imperfeito. Ela não criou coisas para dar errado, ela criou coisas para dar certo. Então nós temos que ir em busca, sim, da perfeição em todos os sentidos. É completamente errado você falar, eu sou assim, com os meus defeitos,